E nós louvamos a Deus, porque o versículo 3 em diante, né? Quando o salmista observa os céus, a obra das mãos de Deus, dos dedos de Deus, a lua, as estrelas, todas essas maravilhas grandiosíssimas que nós não temos nem como explicar. Por mais que o homem se enverede em querer trazer informações, querer ter explicações sobre os corpos celestes, sobre tudo que existe neste universo, no fundo do mar, que muitas vezes é muito desconhecido também. Existe uma certa profundidade que os seres humanos não conseguem ir. E, enfim, o ser humano não é onipotente, não é onipresente. O ser humano, ele vai engendrando e criando situações para ampliar o seu domínio, e ele foi feito para isso mesmo, para dominar. Mas quem é o homem diante de toda essa criação de Deus? Para que Deus se lembre do homem, para que Deus se lembre do filho do homem, para que Deus visite a vida de cada ser humano, para que Deus olhe para cada um de nós. É uma pergunta que fica para nós, e nós sabemos que nós não significamos muita coisa nesta natureza. Nessa natureza nós somos como pingos de água num balde. Sim, tem uma passagem lá em Isaías que fala sobre isso, né? Então, as nações são como um pingo d'água num balde. Agora vocês vejam bem o que é o ser humano para que Deus se lembre deles. Mas, na verdade, Deus nos colocou o ser humano como menor, um pouco menor do que os anjos, e nos revestiu de glória e honra. Ele nos coroou com a glória dele, com a honra que ele tem, porque nós somos criados à semelhança de Deus. Isso aqui também está se referindo a Jesus Cristo, que foi feito homem menor do que os anjos. Jesus foi feito um ser humano. Ele veio a este mundo como um ser humano comum, porém, ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ter a essência do Criador dentro de si. Dentro do corpo do Senhor Jesus havia a glória de Deus e a honra e a coroa da criação, a coroa de Deus. Deus, ele se fez homem para poder nos comunicar a sua glória, o seu evangelho, a sua boa nova, a sua salvação. Nos deu o caminho para seguirmos através de Jesus Cristo. Mas cada um de nós também somos muito considerados por Deus, porque Deus, ele ama o ser humano. Ele não deixou de amar porque o ser humano pecou. Não. Deus, ele continua amando, mesmo o ser humano muitas vezes se distanciando dele, mas Deus continua amando o ser humano. Por isso ele quer resgatar, ele ainda está com a sua obra de resgate, uma obra tal que nunca se ouviu falar, porque Jesus Cristo morreu para nos resgatar da cruz pesada, do pecado, da injustiça, da corrupção, dos pensamentos malignos, da falta de crença, da falta de esperança, da falta de otimismo, da falta de amor. Sim, meus amados irmãos, Deus, ele nos deu todas essas coisas maravilhosas. Assim como existe a falta delas, Deus, em alguns, né, Deus também nos dá a possibilidade de termos em nós todas essas maravilhas espirituais, esses dons eternos, esses dons dos quais diz a Bíblia que contra esses dons do Espírito, esses frutos do Espírito, não há lei nenhuma que possa ser contrária
Mas todas as leis que existem neste mundo, as leis naturais, são a favor desta obra no ser humano, de amor no coração do ser humano, de fé, de alegria, de bondade, de temor a Deus, de domínio próprio do próprio ser humano, se dominar a si mesmo e dominar também aos outros, para que ele possa ter maiores condições ou melhores condições de dominar o seu meio ambiente. Sim, Deus nos dá essas ferramentas para nós podermos crescer na fé, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na sua presença, crescer em estatura de um varão perfeito, mas espiritualmente. Então Deus, ele nos coroa de glória e de honra e nos faz menor que os anjos e ainda nos dá domínio sobre todas as obras de Deus. Deus nos dá o domínio. Todas as ovelhas, todos os bois, todos os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares, Deus nos dá o domínio de todas essas obras, de todas essas criações dele. É dele, mas ele coloca sobre o nosso domínio, sobre o nosso cuidado. Ó Senhor, Senhor nosso Deus, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Deus, ele é admirado e ele é admirável por todas as suas obras, por tudo que ele faz, principalmente pelo ser humano, quando o ser humano reconhece que Deus criou todas as coisas e que Deus deixou o domínio de todas as coisas sobre este ser, muitas vezes tão incapaz, muitas vezes tão frágil diante de toda a potência, de todo o poder do universo. Mas nós somos e estamos no coração de Deus, porque Ele nos criou. Ele nos criou de acordo com o seu querer. A última das criações, ou a última parte da criação de Deus foi o ser humano, ou os seres humanos. Através de Adão, o primeiro ser humano, através de Eva, a primeira mulher, que foram criados do pó da terra, do barro desta terra, deste mundo onde nós vivemos em cima dele, né? E podemos ter esta certeza de que Deus, ele nos fez com todo o esplendor da sua glória, mas nós perdemos muitas coisas de Deus. E Deus, ele quer resgatar isso no ser humano. Se você é um servo do Senhor, ou mesmo que não seja ainda, mas que você está ouvindo esta mensagem, está ouvindo este estudo bíblico e quer ser também um abençoado de Deus, um amado de Deus, muito especial. Deus ama toda criatura, porém, aos seus, aqueles que se voltam para Ele, com certeza muito mais. É como um pai que se compadece do seu filho que está fazendo a vontade dele. Mesmo que o filho não faça a vontade do pai, o pai ama o filho, porém, quando se faz a vontade do pai, é uma bênção, é uma maravilha, é um outro tratamento. Então Deus, ele nos trata também segundo a sua riqueza em misericórdia, em bondade e poder. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um bom domingo, um bom dia das crianças.